Graça e paz, que maravilha. Bem, hoje é Mateus 24. Mateus 24 revela a decisão de Deus para um tempo novo para o seu povo. Uma decisão para um tempo novo. Um outro nível de relacionamento, não somente com ele, mas com o outro, mas com o próximo. Então o Senhor nos elevou a um nível mais alto, a partir do nascimento de Jesus Cristo, do seu ministério, do seu sacrifício por nós na cruz e da sua ressurreição. O texto começa dizendo: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar, isso é Mateus 24, a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso não significava de forma absoluta que o templo não tivesse o seu valor. Até porque em algumas vezes no ministério de Jesus Cristo, ele se reuniu no templo. E era quase todas as manhãs de sábado que ele ia para o templo. E quase todas as manhãs que ele pudesse, ele estaria lá. Ele não está dizendo que o templo não tem o seu valor. Mas a partir do seu sacrifício, essa questão da relação entre o homem e Deus, o homem e o homem, a partir de Deus, sofreria uma mudança tremenda para melhor. Ou seja, o Senhor estava apenas começando a notificar a mente dos discípulos do que aconteceria após a sua morte, na sua ressurreição com a sua amada igreja. Então precisamos entender que o templo é um lugar de encontro da igreja. É onde a igreja se encontra no templo. Ou o templo não é a igreja. Mas a igreja precisa ter um lugar de encontro que lhe seja comum. E o templo aqui, ainda que seja o lugar de encontro da igreja, um lugar comum, não é mais importante, jamais deverá ser mais importante que a igreja. Isso é Jesus mostrando, porque naqueles dias o templo ainda era mais importante. A suntuosidade do templo determinava na cabeça deles o nível de espiritualidade e relacionamento que eles deveriam ter com Deus. Mas isso também Deus determinou na construção do templo lá, para que Davi e o seu filho Salomão o fizessem. O Senhor determinou todas as regras, inclusive regras de acabamento. Mas aqui nós chegamos no ano da graça, onde Deus traz para nós uma visão mais alargada do que deveria ser a prioridade da igreja, não deixando de ter o seu templo, mas o templo não teria a mesma importância no sentido de adoração e celebração, ou simplesmente apenas para reunir o corpo de Cristo. Mas a importância maior seria dada ao corpo do homem resgatado por Jesus Cristo, transformado como o templo do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem: mas eu já tenho o Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, então por si só eu sou igreja. Não é. Você é transformado em templo do Espírito Santo, não para ser igreja por si só, mas para ser igreja comunidade, que se relacione com Deus e com seu irmão. Ninguém que não seja templo do Espírito Santo está habilitado a ser igreja comunidade, e nem habilitado a ser igreja como indivíduo. Você é habilitado a ser igreja comunidade quando você é templo do Espírito Santo, porque como templo do Espírito Santo, você tem a observância dos seus compromissos, você tem a observância da sua própria realidade agora como servo, como discípulo, porque discípulo não se serve, discípulo serve. E para servir a Deus, o discípulo precisa estar em movimento. E em movimento onde? No corpo, né? Deus é um para apóstolos, outros para profetas, ou seja,
é como as nossas mãos, que cada dedo tem a sua função. Então você não teria nenhuma função fora do corpo, dizendo-se eu sou corpo em mim mesmo. Não, você pode ser templo do Espírito Santo para ser corpo. Sem ser templo do Espírito Santo não se é corpo. Então o templo, ele deve existir, claro que ele deve existir, porque ele é o ponto de encontro da igreja, através das suas comunidades. Até porque eu não creio que existam igrejas, isso é uma temática. Mas, na minha concepção bíblica, a igreja, ela está atuando através de comunidades, mas a igreja é uma só, do qual cabeça é Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem devemos a honra, a glória, o louvor, a adoração, a nossa vida, a nossa existência. Então, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, e a gente pode assemelhar isso à nossa vida, à nossa humanidade, à nossa individualidade, aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos, aos horrores da arrogância, aos horrores da prepotência, aos horrores da vaidade, aos horrores dos pré-julgamentos que muitas vezes emitimos uns contra os outros, aos horrores da falta de amor, aos horrores das costas que viramos para o outro irmão, só porque não congregamos na mesma comunidade, mas somos da mesma igreja. Não se esqueçam isto. E às vezes nós da mesma igreja, declarando sermos servos, filhos de Deus, nos comportamos como o velho templo, que precisa ser templo, que precisa ser derrubado, que pedra sobre pedra da vaidade, da arrogância não pode continuar de pé. Nós somos comparados àquele templo lá em Jerusalém, um templo que precisava de uma mudança radical, não na dimensão física, mas na dimensão espiritual, no seu contexto judaico. Assim deve ser a nossa vida, transformada pelo poder de Deus, para que, em sendo transformada pelo poder de Deus, mediante o nosso arrependimento, a nossa confissão de pecados, a nossa entrega nas mãos de Deus, a nossa renúncia a nós mesmos, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando isto se torna realidade na nossa vida, realidade é que agora somos templos do Espírito Santo, habilitados para servir o Mestre no seu corpo, como corpo dele, como representante legal dele. Não há outro representante legal do Senhor na terra, senão a sua igreja, senão o seu corpo. Se eu me afasto do corpo, da comunidade, do relacionamento com Deus, porque é a cabeça, e com a igreja que é o seu corpo, e me determino como igreja, né, solo, eu não sou igreja. Eu estou enganando-me a mim mesmo. Eu não sou igreja, mas eu me reúno como minha família, mas isso é uma versão que você está criando daquilo que você sabe que não vai dar certo. Você tem que se reunir no culto no lar, no estudo bíblico, para manter a sua família, né, informada do status cristão, daquilo que você entende como compromisso de vida, de dedicação, de serviço a Deus. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E eu não tenho como indivíduo uma determinação de Deus sobre a minha vida de que eu tenho a missão de fazer a obra dele fora do corpo dele. A igreja foi instituída por ele, tanto que a preservação de Jesus Cristo, da obra do Espírito Santo com relação à igreja, é total aqui no Novo Testamento. A gente chega lá em Apocalipse, e hoje à noite, na live das 19h30, vou estar falando da última igreja, né, do Apocalipse. Você vai ver que o Senhor está preocupado com a sua igreja. Com a sua igreja. Se você é igreja, você está dentro das preocupações dele. Se você não é igreja, não está dentro das preocupações do Senhor. As preocupações do Senhor, fora de ser igreja, é que você se arrependa dos seus pecados. É que você se converta. É que você mude de vida. Mas dentro da igreja, a sua preocupação é a igreja. É como igreja. E para ser igreja, tem que ser templo do Espírito Santo. Para Deus te usar, né?
O Senhor disse o que lá em João 15? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta e queima. Mas toda que dá fruto, ele a poda, né? Para que ela dê mais fruto ainda. E não fala de frutos, fala de fruto no singular. E esse fruto é o caráter de Deus em nós. E o que é o caráter de Deus em nós? Jesus Cristo. É ter de Jesus o caráter dele, é viver o caráter de Cristo. E esse é o princípio fundamental para ser igreja. Se você não consegue se relacionar, se não há domínio próprio em você, falta-lhe caráter de Cristo. Então você não tem condições de se relacionar, você ainda não é igreja. Porque quem é templo do Espírito Santo é marcado pelo caráter dele, pelo que ele é alimentado por ele. Ele é o tronco, ele é o tronco. E esse tronco da videira é representado aqui pela igreja. Não é representado por um indivíduo. Não, é representado pela igreja de Jesus Cristo. E não engula essa conversa de que você sozinho é igreja, meu irmão. Você não precisa de comunidade para ser irmão. Você precisa. Nós precisamos, porque é o que está na Bíblia. Se você tiver um argumento que consiga vencer o que está escrito, eu vou me curvar. Mas até lá, eu vou continuar crendo no que está escrito. E o verso 3 diz, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, só tem um jeito de você discernir entre a igreja verdadeira e aquela que é uma farsa. E esse discernimento está em você e é você. Se você é templo do Espírito Santo, você é o discernimento. Se você não é templo do Espírito Santo, qualquer coisa te leva no bico. Qualquer coisa te engana. Você vai naquela máxima de muita gente que está no mundo, que não conhece Jesus e fala por ignorância, que dizem, onde fala de Deus para mim, tá bom, tá ótimo. E tem hoje muitos que se dizem cristãos, dizendo e vivendo a mesma coisa. Onde fala de Deus para mim, tá bom. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele diz que muitos querem pregadores, querem ouvir mensagens, segundo a vaidade do seu coração. Sabe por que essas pessoas querem ouvir mensagens segundo a vaidade do seu coração? Porque elas não são templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo se alimenta do que está no banquete de Deus. O banquete de Deus é a sua palavra, é a sua palavra que nos alimenta, seja para nos corrigir, para nos consolar ou para nos exortar. E tem gente que escolhe, eu só quero consolo, eu só quero que fale de prosperidade para mim. Tem uma igreja ali que só prega prosperidade. A igreja do Senhor verdadeira é aquela que nos confronta, é aquela que nos coloca em posição no seu quartel-general, é aquela que nos faz entender que somos apenas servos, que somos templo do Espírito Santo, e templo do Espírito Santo discerne entre a verdade e a mentira, entre o ódio e o amor, entre o princípio verdadeiro do Evangelho e aquilo que é forjado pelos homens. E o Senhor está dizendo que nós viríamos nesse tempo, muitos dizendo eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Você está esperando o que para ver isto? Nós estamos vendo essas coisas acontecerem todos os dias. São os deuses da política, são os deuses da religião, são os deuses que atraem para si, para o seu ego, para a sua vaidade, a atenção do neófito, a atenção daquele que está chegando na comunidade. Eles querem ser adorados, eles querem ser celebrados, eles querem ouvir a palavra, pastor, você é o máximo. Ei, irmão, você é demais. Irmão, você realmente, você tem porção dobrada do Espírito Santo, e ele sai se aplaudindo no seu ego. A honra e a glória é do Senhor. A autoridade é dele, o poder é dele, a glória é dele, a sabedoria é dele, a suficiência é ele. Ele é a suficiência. Eu não sou suficiente para nada, nem você, nem ninguém. O apóstolo Paulo diz quem é suficiente para essas coisas.
E tem gente que só está faltando dizer: eu sou o novo Cristo. Eu sou a nova glória manifestada na terra. A minha igreja é mais poderosa que a outra. Só tem uma igreja. Se a sua não é submissa a esta igreja, cujo alimento, princípio, cujo cardápio de honra, cuja tutela é a Bíblia, é o Evangelho, é a doutrina bíblica, você não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Se esta mensagem bíblica não está sendo pregada por você, e você a omite, mesmo sabendo que ela é a verdade, para pregar aquilo que agrada o seu ego e que vai agradar o ego das pessoas, para que elas se sintam envaidecidas porque o seu ego está sendo polido, você não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira está preocupada em obedecer ao Senhor dela e à sua palavra, dando cumprimento à pregação verdadeira, transparente, amorosa, gloriosa, misericordiosa de Jesus Cristo. Porque senão daqui a pouco vamos estar nos achando o próprio Cristo. Vamos nos achar senhores. Tem muitos que se o rebanho não chamá-los de pai, porque não chameis ninguém de pai, exceto o Senhor, eles se sentem mal, porque eles são os acima, né? O apóstolo do apóstolo, o profeta do profeta. E você vai atrás disso, quando a resposta é simples. E essa resposta simples morreu na cruz por você. Esta resposta simples levou no seu corpo as suas dores, as suas necessidades. E essa paz que você sente agora, ele traduziu esta paz através do castigo, das humilhações que ele levou. E ele morreu na cruz por você, morreu por mim, venceu a morte. O nome dele é Jesus Cristo. E se você quer conhecê-lo, leia a palavra dele. Abra o seu coração. Procure a igreja que é verdadeira, cujo cabeça é ele, e cuja pregação é a Bíblia, como está escrito. Então cuidado com os falsos cristos, com o espírito de engano, que virão e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tem muitos pregadores dizendo: nós estamos vivendo o fim. Com essa pandemia agora é o fim. Não, não é não. Não é não. Não é o fim. Leia Apocalipse. Eu tenho comido Apocalipse. E você vai ver que quando chegarmos ao fim, nós vamos ter saudades da pandemia. E dizer: que saudade da pandemia. Porque isso é só o princípio das dores. É só o princípio das dores. Isso apenas, meu irmão, é uma pitadinha de nada. A igreja precisa estar preparadíssima. A igreja precisa estar alocada no senhorio de Cristo. A igreja precisa estar alocada debaixo da soberania dele, da autoridade dele, do poder dele, da glória dele. A igreja precisa, submissa, estar na propagação, cumprindo a sua missão, propagando o verdadeiro evangelho. A igreja precisa deixar de inventar historinhas, milagrinhos, sabe? Inventando trajetóriazinhas à parte. Só há um caminho. Nós só temos uma saída. E o nome dessa saída é Jesus, através da sua igreja. Esta igreja verdadeira, poderosa, milagrosa, tremenda, gloriosa, cujo cabeça é Jesus Cristo. Nós não estamos vivendo o fim de nada. Muitas pessoas estão dizendo: é o fim, porque o Senhor me revelou. O Senhor já revelou como serão os dias do fim. É apenas o princípio das dores. Como serão os dias do fim? Já está revelado em Apocalipse. Se alguém trouxer outra revelação que não apocalíptica, é anátema. Não é verdadeira. A revelação verdadeira já está aqui. E as pessoas não querem nem lê-la, nem recebê-la e nem admiti-la. Porque se nós não admitirmos se temos uma doença ou não, não vamos ao médico. E se não formos ao médico, de repente somos tragados pela morte, porque fomos omissos com o nosso próprio corpo.
com a nossa própria existência biológica. Então nós precisamos ir ao médico, precisamos fazer um check-up. E muitas vezes não fazemos o nosso check-up espiritual. Precisamos fazer um check-up espiritual todos os dias, precisamos orar e vigiar. É o Senhor que nos orienta a fazermos isso. Orar e vigiar para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. E eu só vou ter consciência de que a minha carne é fraca e de que o Espírito Santo é forte se eu buscar todos os dias e se eu me admitir como ser humano que sou todos os dias. E admitindo o ser humano que sou todos os dias, eu admitirei a minha realidade, a necessidade que tenho de mudanças. A necessidade que tenho de transformação e a necessidade que tenho de vigiar em todo o tempo. E se eu não vigio em todo o tempo, meu irmão, quem fará isso por mim? Quem fará isso por você? Nós vamos cair no lobo do engano, do caminho mais fácil. Ah, vamos por aqui mesmo. Deus é amor. Deus não é assim radical, não. Deus é radical. É por isso que Ele nos ama. O pai radical educa bem os seus filhos. O pai que diz que o mundo é a escola dos filhos é um irresponsável. Deus jamais seria irresponsável dizendo que quem vai educar vocês é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Um mundo que jaz no maligno, que está morto no diabo, não pode ser escola dos filhos e nem pode ser escola do cristão. A nossa escola é Jesus Cristo. O padrão de caráter inabalável, único e absoluto, para a igreja é o Senhor da igreja. Para a nossa família é o Senhor da igreja. Para os nossos filhos é o Senhor da igreja. Talvez você diga, eu vou abrir um parênteses aqui, mas meu filho é adolescente, ele tem, pois é. Jesus foi um adolescente que pregava. Davi era um adolescente que louvava no meio do nada, cuidando de ovelhas e servia a Deus e temia a Deus. Poderíamos citar tantos outros aqui, José, Samuel. Que papo é esse? Timóteo. O Zonete está me auxiliando aqui, é bom. Entende agora? Aí eu tenho esse argumento mundano para santificar o erro do meu filho. Tá certo? Você está fazendo certo? Não quer ouvir a verdade? Não tem problema, você não precisa me seguir. Porque aqui nós temos compromisso com a verdade. Nós temos compromisso com a palavra. O nosso compromisso é com o Evangelho de Jesus Cristo. Até porque até hoje, que eu me lembre, quem botou comida na minha mesa foi Jesus Cristo. Então, vamos à palavra. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu isso? Você já viu Jesus tocar na terra e dizer eu vou tirar da terra um grão de alimento que vai te santificar? Você já viu isso na Bíblia? Você já viu Jesus dizer, olha, eu vou cortar um pedaço da minha túnica e você vai me ofertar porque ela vai ungida para você? Mas tem alguns que vendem até pedaço de gravata, que vai te abençoar. Tem gente que vende suor num pedaço de lenço velho e diz que isso é estratégia de enganação. Porque a estratégia, vou dizer para você, quem é a estratégia de Jesus Cristo? A estratégia de Jesus Cristo tem nome e sobrenome. A estratégia de Jesus Cristo é Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não tem lenço, não tem pedaço de gravata, não tem nada. Não tem nada porque Jesus disse que sem ele nada, sem mim nada podeis fazer. Simples assim. Simples assim. Mas as pessoas muitas vezes, a sensação que temos é que elas querem ser enganadas, porque é o caminho mais fácil. Eu não preciso de renunciar, eu não preciso largar o mundo, eu não preciso largar os meus vícios, eu não preciso largar as minhas dependências malditas para servir a Jesus. Eu já estou servindo, o pastor falou que eu posso fazer assim, como se o pastor tivesse uma procuração passada em cartório pelo Espírito Santo, de que ele ainda é mais soberano que o próprio Cristo, e de que o próprio Espírito Santo. Eu não sou, nenhum pastor é, e nunca seremos. Soberano é Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, e mais ninguém. Não tem pastor acima de Cristo,
Não tem pastor acima do Espírito Santo. Pastor não pode arrumar argumento para satisfazer o ego de quem quer que seja, a não ser que ele queira acumular riquezas, arrecadar muito, por vaidade. Então, é Mateus 24. Ou não? É isso que está acontecendo. Eu estou traduzindo apenas o que está acontecendo. E ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mistério, que tudo isso acontece, mas ainda não é o fim. Isso produz em nós a certeza de que a nossa vida está sob o controle de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo dessa pandemia. Não te perturbes com ela. O Deus de Israel, o Senhor da igreja, que nos amou de tal maneira, que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, cuida de você, querido. Cuida da sua casa, cuida da sua família, tenha paz. Não deixe o inimigo atribular a tua alma. E aí os terroristas estão aí. Sabemos que está acontecendo? Está, é uma realidade que nem a Bíblia nega. Mas tem muita gente fazendo disto a sua plataforma de terror para ameaçar e amedrontar as almas daqueles que deveriam estar quietos na presença de Deus, estão irrequietos, intranquilos, porque estão dando ouvidos ao inimigo, quando deveriam dar ouvidos ao Senhor e à sua palavra, a um Deus que repetidamente nos diz dia e noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou repetir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Posso repetir mais uma vez? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, e é assim que temos que crer nele, com determinação, com ousadia, porque ele está nos avisando em Mateus 24, se prepare, isso vai acontecer, mas eu não vou deixar de ser Deus, e nem de ser o Deus da tua vida, e nem de ter o senhorio sobre a tua vida, sobre a tua existência. Deixe Deus ser Senhor da tua vida, deixe Deus ser Senhor da tua existência, aquiete o teu coração. Saiba que Ele é o Deus da tua vida. Ele é o Deus da tua história. Não é o fim não, irmão. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies e terremotos em vários lugares. Isto é quase que milenar. E continua. Mas você quer saber mesmo como será o fim? Leia Apocalipse. Primeiro, os 7 selos, depois as 7 trombetas. Nos 7 selos haverá participação dos homens, dos continentes. Mas esse é um outro estudo. Você vai ver, é o que começa a acontecer. Já há um prenúncio do que vai acontecer. Um prenúncio. Mas é bom que você fique inteirado do assunto lendo Apocalipse. Leia Apocalipse, é um livro curtinho, que você vai ler. Se você não entendeu alguma coisa, diga: Senhor, me ensine, me revele, eu quero voltar a ler. E leia novamente. Se faltar alguma coisa no seu entendimento, leia novamente, até que tudo fique claro e evidente no seu coração e na tua mente. Mas reino contra reino, fome, pestes, o poder contra o poder, né? Estamos vendo aí, nesse momento crítico da política no Brasil, um poderoso contra outro poderoso, né? E um engolindo o outro, e um derrubando o outro, e eles mesmos se autodestruindo, porque as facilidades pelo vil, o metal, pelo o que é dos outros, é muito grande. A ganância, a gana por aquilo, mas isso é natural do pecador, de quem não tem o temor a Deus, de quem não teme a justiça de Deus, de quem não honra a Deus. É natural essa ganância de passar por cima do outro, de sair humilhando, caluniando, que se dane, né? Jogando no ventilador aquilo que não se tem certeza contra as pessoas. Mas isso é natural de quem não tem Jesus, de quem não foi redimido, de quem não foi transformado, de quem não conhece o amor, de quem não conhece o perdão, de quem não conhece a graça, de quem não sabe nada sobre misericórdia. Muitas vezes são religiosos praticantes, mas não conhecem o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, porque o discípulo de Jesus ama, perdoa e o serve,
e é discípulo no corpo, porque quem é templo do Espírito Santo, vou repetir, serve no corpo. Quem é templo do Espírito Santo, serve no corpo de Jesus Cristo. Mas todas essas coisas são princípios das dores. É só o comecinho. São princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu, uns 2 anos atrás, já falava que o Brasil caminhava até para uma guerra civil. Eu falava isso. Já está. Nós já estamos vendo isso. As minhas ovelhas ouviram isso várias vezes. Mas não é porque o pastor Malta teve uma revelação, não. É porque está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Eu não trouxe nenhuma novidade para ninguém. E isso vai se acirrar. Quem gosta de ouvir isso? Nem eu gosto. Mas preciso. Porque é o Senhor que está dizendo. É a palavra dele. Tá? Então vos hão de entregar para seres, e sereis odiados. Para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. De lá para cá o que tem se matado cristãos em pleno século 21. É porque esse nível não chegou a nós no Brasil. Mas tem muitos irmãos nossos e outras nações que estão sendo decapitados, e possivelmente agora. Enquanto na liberdade estamos pregando o evangelho e ninguém o quer. Eu estou falando ninguém, crentes, que não param para ouvir a palavra, que não se assentam, não precisa ser a minha live bíblica. Tem muitos pastores pregando a palavra de Deus, fazendo as suas lives preocupados com você, e você não liga e não vê, porque você acha que você já é suficiente. Paulo pergunta quem é suficiente para essas coisas. E não quer participar, não quer assistir, eu não quero, não preciso, você já tem tudo, você sabe tudo. Não, sabe tudo que eu conheço é Jesus Cristo, porque Ele é tudo. Ele é a sabedoria, Ele é o conhecimento, Ele é a revelação. E muita gente estão entendendo que esse é só mais um tempo, esse é um tempo de preparação, esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo de buscarmos, aguçar em Cristo o nosso discernimento. E a sabedoria de Deus, a sabedoria dos céus. Então, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Você já viu isso acontecer alguma vez? Já? Sério? Irmão traindo irmão? Aborrecendo o outro? Apontando o dedo? Caluniando? Ingratos, perversos, maldosos. Pergunte para Paulo se ele já viu isso. Eu já vi isso, eu vejo isso. E muitos que estão aqui me assistindo também. Mas isso tem que nos parar? Isso vai parar você porque ele aconteceu? Não, não vai me parar. Meu compromisso, antes de qualquer compromisso, é com Jesus Cristo. É com o meu chamado. É com a minha vocação, é com a pregação da verdade, gostando do homem ou não, querendo, aceitando ou não, dando as costas para mim ou não, não me interessa. Eu vou continuar pregando o que Deus me deu para pregar. Eu tenho um compromisso antes de ter um compromisso com a minha esposa, com os meus filhos, minhas noras, minhas netas. Meu compromisso antes de qualquer coisa é com o Senhor, é com a sua palavra, é com a pregação desta verdade. Muitos crentes, porque foram ofendidos por um outro, deixou a igreja. Você está indo para o inferno por uma questão extremamente voluntária. Você não tem que deixar o corpo de Cristo onde Cristo te colocou e te comissionou. Mas você está perdendo a oportunidade de ser corpo de Cristo e de ser templo do Espírito Santo, porque se deixou contaminar pela enfermidade maligna do outro. Porque a nossa missão é liberar perdão e graça. Ponto. Acabou. Para que o Espírito Santo continue nos usando. Ainda que nos matem, não vão matar a nossa esperança, não vão matar a nossa fé, não vão matar a nossa herdade, a nossa herança eterna, que é a vida eterna com Ele. Não vão conseguir destruir o selo do Espírito Santo, que está lá no capítulo 9 de Apocalipse, que está na nossa fronte, está no nosso cérebro. Nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos dele. E nós estamos dispostos a sofrer por causa do nome dele, a sofrer humilhações, mas não desistiremos dele, nem das suas promessas, nem da vida eterna, nem de levar outras pessoas para a glória dele conosco. Esta é a missão da igreja.
E o indivíduo sozinho se dizer igreja é ostentar demais. É achar que pode, mas não é. Tem que trazer a Bíblia aberta para mim. E chegar aqui de olho no olho e dizer, pastor Malta, eu vim trazer minha Bíblia aqui para te mostrar que eu sozinho sou uma igreja. Você não é. Nós somos a comunidade de Cristo. O templo é um lugar onde a comunidade, o corpo de Cristo se reúne. Esse tempo de Mateus 24 é o tempo em que o Senhor propôs a convergência. Essa convergência de unidade pelo Espírito Santo, convergência ao Espírito Santo, a uma comunhão moldada, comandada, guiada pelo Espírito Santo. Isso é convergência sobrenatural de Deus. Essa é a proposta dele. E por isso ele morreu na cruz. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não precisa nem falar nada mais sobre isso. Nem falar mais nada. Porque o que tem aí é pau de dente doido. E as pessoas não discernem, e tenham cuidado, porque o Senhor disse que nos últimos dias eles poderiam enganar até os escolhidos. Até os escolhidos. E tem um monte que era escolhido que estão indo nessa vibe aí. Os falsos, porque eles mostram o caminho mais facilitado. Eles mostram que tem um balcão de negócio. O Senhor agora facilitou tudo. Não, não é mais aquele Deus. Não é mais aquele Jesus que exigia tanto arrependimento. Ele exigia confissão de pecados. Ele exigia que você mudasse de vida. Não, você pode ser cristão sem mudar de vida. O balcão de negócio é forte. Você pode ser crente em Cristo, servi-lo sem mudar de vida. Você não precisa ter o Espírito Santo para te guiar. Só a sua fé, essa fé vazia, desértica, que não tem raízes, que essa raiz é a obediência. Não precisa ser obediência, né? Você pode ser um revolucionário gospel. O balcão de negócio é forte. Você pode pagar, meu irmão. Pague o seu carnê. Dê o que você não tem. E você vai ver. A glória de Deus não vai deixar. Entenda o seguinte. A misericórdia de Deus é sobre todos os homens. Se no seu terreno tem um coqueiro cujo coco, a água é doce, no terreno do seu vizinho, que possivelmente pode ser um bandido, um traficante, um mentiroso, um desordeiro, ele tem um coqueiro lá também que a água do coco é doce. Isso é misericórdia. E misericórdia não é graça. Graça é redenção. Graça é você se tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo de todas as promessas. Debaixo de que você está? Das misericórdias ou da graça? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então só os profetas estão aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os iníquos não são os que estão lá fora, chamados de pecadores. São os que estão dentro, chamados de ímpios e de joio. Esses são os iníquos, que conhecem a verdade e não praticam, mas a distorcem, enganando a muitos que eram justos e deixaram de ser, porque acreditaram no iníquo, que transformou a palavra de Deus numa versão de iniquidade, distorcendo-a, contra-argumentando a verdade pela sua mentira, que ele sabe que é mentira, fazendo com que as pessoas acreditem que a sua mentira é a verdade. E por não conhecer a verdade, muitos estão mergulhando nesse distúrbio religioso, nessa decadência religiosa. Eu procuro Jesus todos os dias, eu falo para que ele me perdoe, para que ele tenha misericórdia de mim, porque sem ele nós não somos nada, não adianta. E por se multiplicar o amor, a iniquidade e o amor de muitos esfriará, e é esfria mesmo. O cara já não quer nem saber se o outro está mal, se o outro está bem, ele faz odiar ou matar no coração, quer nem saber daquele irmão, daquela irmã, não me interessa, fala assim mesmo. Eu já perdoei, mas não quero saber, mentira. Perdoa nada, quando perdoa a gente quer saber, a gente quer amar, quer ajudar. Mas aquele
que perseverar até o fim será salvo. Então, chegar ao topo da graça de Deus é perseverança. Sem esta perseverança, meu irmão amado, nada. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, encerrando, eu quero dizer uma coisa para você, que eu louvo a Deus por esse tempo. Porque eu nunca na minha vida vi o evangelho do reino ser pregado com tanta intensidade. Tenho 63 anos, como está sendo pregado agora. Muitas lives, meditações gravadas, nas redes sociais. Pessoa dizer que eu não estou ouvindo é porque não quer ouvir. Vigie e ore. Permita Deus ser soberano sobre você. Deixa o Espírito Santo controlar a tua mente, controlar a tua alma, controlar a tua conduta.